Primeiro domingo da Quaresma, ano C, Paróquia Imaculado Coração de Maria, PUC São Paulo. Jesus no deserto era guiado pelo Espírito e foi tentado. Evangelho segundo Lucas. No primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho nos apresenta as 3 tentações de Jesus no deserto. Depois de ter jejuado por 40 dias, Jesus é tentado pelo diabo. Primeiro, o diabo convida Jesus a transformar uma pedra em pão. Em seguida, mostra-lhe do alto os reinos da terra, sugerindo-lhe que pode tornar-se um Messias poderoso e glorioso. E, por fim, o conduz ao ponto mais alto do Templo de Jerusalém e o exorta a lançar-se para manifestar de uma maneira espetacular o seu poder divino. As 3 tentações indicam os 3 caminhos que o mundo sempre nos propõe, prometendo grandes sucessos, 3 falácias para nos enganar. A avidez da posse, ter para possuir cada vez mais, a glória humana e a instrumentalização de Deus, que são 3 caminhos que certamente nos levarão à ruína. O primeiro, a avidez da posse, é a logística insidiosa do diabo. Ele, muito esperto, começa pela natural e legítima necessidade que temos de nos nutrir, de viver, de nos realizar, de sermos felizes, para nos impelir a acreditar que tudo isso é possível sem Deus, aliás, até contra Ele. Mas Jesus se opõe dizendo: está escrito, nem só de pão vive o homem. Recordando o longo caminho do povo eleito através do deserto, Jesus afirma que deseja abandonar-se com plena confiança à providência do Pai, que sempre cuida dos seus filhos. A segunda tentação, o caminho da glória humana. O diabo diz: se te prostrares diante de mim, em adoração, tudo isso será teu. Podemos perder qualquer dignidade pessoal quando nos deixamos corromper pelos ídolos do dinheiro, do sucesso, do poder, para alcançar a nossa autoafirmação. E o resultado é a emoção de uma alegria vazia que se dissipa com o tempo. Isso nos leva ao ridículo comportamento da vaidade, mas a vaidade acaba logo. Por isso Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E a terceira tentação, usar Deus em benefício próprio. O diabo cita as Escrituras e convida Jesus a pedir a Deus um milagre extraordinário. Ele, porém, se opõe firmemente na decisão de permanecer humilde e confiante diante do Pai. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E assim rejeita a tentação talvez mais sutil de querer puxar Deus para o nosso lado, pedindo-lhe graças que na realidade servem e servirão para satisfazer o nosso orgulho. Esses são os caminhos que se apresentam diante de nós com a ilusão de poder obter o sucesso e a felicidade. Mas na realidade, eles são totalmente alheios ao modo de agir de Deus. Aliás, nos separam de Deus, porque são obras de Satanás. Jesus, enfrentando essas 3 provações, vence 3 vezes a tentação de aderir plenamente ao projeto do Pai. Ele nos indica os remédios, a vida interior, a fé em Deus, a certeza de que Deus nos ama e é Pai. Com esta certeza, venceremos qualquer tentação. Há, porém, um aspecto muito importante. Em momento algum, Jesus dialoga com o tentador, mas responde aos 3 desafios só com a palavra de Deus. Jesus nos ensina que com o diabo não se dialoga, só se lhe responde com a palavra de Deus.
Peçamos a materna intercessão da Virgem Maria, exemplo maior da fidelidade a Deus, para nos ajudar sempre a rejeitar o mal e a acolher o bem. Irmãos e irmãs, iniciamos a nossa caminhada quaresmal e o Evangelho nos convida a irmos com Jesus a esse tempo, ao deserto, à escuta da sua palavra, os apelos de conversão constantes. Deixemos-nos nos reconciliar com Deus. Que esse espírito de arrependimento nos aproxime cada vez mais do Senhor da misericórdia. Que Ele nos abençoe mais esta semana de nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.